Qual é a história mais assustadora, 100% real, que você já ouviu falar? Um dos amigos da minha família tinha uma casa de praia e eu era convidado de vez em quando. Eles tinham dinheiro, e a casa era enorme, um lugar bastante legal também. Eles até tinham uma empregada em tempo integral que tinha seu próprio apartamento nos fundos. Um dia, eles foram para lá para um fim de semana prolongado, e quando abriram a porta, o lugar estava revirado. Estava tudo bagunçado, TVs e móveis faltando, coisas quebradas, você entendeu. Eles foram verificar a empregada, e o apartamento dela estava vazio, todas as suas coisas tinham sumido. Eles chamaram a polícia, que veio e deu uma olhada rápida, não estavam interessados, pelo que disseram, e foram embora dizendo que a empregada provavelmente tinha algo a ver com isso. E isso é o que todos acreditaram por semanas. Até que o pai voltou no fim de semana seguinte para tentar trocar as fechaduras, etc., e levou os cachorros com ele. Sim, você já sabe, um dos cachorros começou a cavar e encontrou a empregada enterrada no quintal, sob uma lona que eles tinham perto da piscina. Então, a teoria agora é que quem entrou provavelmente a conhecia, e ela os reconheceu, e ela teve que ir embora. Minha namorada do ensino médio ligou tarde uma noite depois de eu estar em casa e na cama. Ela disse que algo havia acontecido e perguntou se eu poderia ir até lá. Ela estava claramente abalada e não tinha muitos detalhes. Então, eu contei aos meus pais e fui em direção à casa dela. No topo da subdivisão, encontrei um policial com as luzes ligadas. Ele perguntou para onde eu estava indo e contei sobre a ligação da minha namorada. Ele me deixou passar, e quando cheguei ao topo da colina, vi vários carros de polícia ao redor da rua em círculo. Eles me observaram estacionar e sair do carro. Minha namorada correu para fora de casa e me encontrou na rua. Ela explicou que alguém havia invadido a casa da vizinha e começou a espancá-la com algo pesado. A vizinha conseguiu sair da casa e foi para a casa da minha namorada, onde começou a bater freneticamente na porta da frente. O pai da minha namorada estava fora da cidade, então sua mãe atendeu a porta, e a vizinha simplesmente desabou no hall, sangrando profusamente na cabeça. A mãe dela olha para cima para ver o agressor subindo a passagem em direção à porta da frente. Ela puxa a vizinha para dentro de casa e fecha a porta batendo no agressor antes que ela fechasse completamente. Ele então pegou a ferramenta pesada que usará para bater na vizinha e quebrou a pequena janela no topo da porta. A mãe dela começou a gritar, e o agressor apenas virou e caminhou pela rua para a escuridão. Passei a noite lá naquela noite, junto com 2 ou 3 policiais em seus carros do lado de fora, e de manhã pudemos ver sangue ainda acumulado no chão do hall e respingos de sangue acima da porta da frente de onde o agressor havia balançado a ferramenta ensanguentada para quebrar a janela. Ninguém foi pego ou mesmo identificado. Foi completamente aleatório. A vizinha sobreviveu e, até onde sei, não teve lesões físicas permanentes além de cicatrizes por ter o couro cabeludo grampeado. Ela se mudou pouco depois do incidente. Minha tia adormeceu no sofá uma noite, e meu tio estava dormindo no andar de cima. Ela acordou por volta das 12 horas com um homem aleatório olhando para ela enquanto dormia. Ele disse: "O cara lá em cima estava dormindo profundamente", significando que ele entrou, viu minha tia no sofá, olhou ao redor, viu meu tio dormindo no andar de cima, e então sentou ali e observou. Ela mandou ele sair e de alguma forma, pelo desejo de Deus, ele saiu. Ele entrou pela porta dos fundos. Nós moramos em uma área relativamente segura. A coisa mais louca que já ouvi. Eu tinha cerca de 10 anos. Estava na escola, mas minha mãe me disse que estava pensando em me levar ao médico à tarde, problema ocular recorrente. Na hora do almoço, eu estava na sala de jantar quando a mulher do escritório me disse que havia um táxi do lado de fora me esperando e que eu precisava ir. Eu assumi que minha mãe o reservou para mim, já que ela não dirige. Eu arrumei minhas coisas e peguei minha mochila. Estava prestes a sair quando lembrei que minha jaqueta estava na minha sala de aula. Corri para pegá-la e fui para o táxi. A mulher do escritório me disse que eu estava atrasado demais e que o táxi tinha ido embora sem mim. Voltei para a sala, mas estava em pânico pensando que minha mãe ficaria brava comigo. A escola termina e minha mãe está me esperando nos portões. Eu começo a chorar, pedindo desculpas por perder o táxi e achando que estava em grande encrenca. Ela nunca pediu um táxi e não fazia ideia do que eu estava falando. Ela acabou perdendo a consulta médica.
Nunca descobrimos quem pediu o táxi ou quem era o motorista. Minha mãe não gosta de pensar no que teria acontecido se eu não tivesse esquecido minha jaqueta e entrado naquele táxi. Trabalho no turno da meia-noite em um posto de gasolina há bastante tempo, em vários postos em diferentes áreas com níveis variados de atividade criminosa. Tenho clientes habituais, é claro. Sou uma mulher de estatura pequena, assim como meu parceiro, a outra metade da semana, e sempre fomos parceiros, então esses clientes habituais frequentemente se preocupam conosco e ficam de olho em ocorrências suspeitas quando podem. Tinha um homem que trabalhava no centro da cidade a 1 hora de distância que parava toda manhã para comprar seus cigarros. Ele nunca sorria ou parecia amigável, e como costumo fazer, tentei pensar em algo que pudesse fazer para fazê-lo sorrir um dia. Levou muitos meses, mas finalmente consegui ao ter os cigarros dele prontos no balcão e já registrados para ele pagar assim que entrasse. Ele sorriu e depois me perguntou: "Você tem medo no turno da noite? Você, garota pequena, não é seguro." Eu disse que às vezes ficava com medo, mas que poderíamos trancar as portas e nos esconder se fosse necessário, e que a polícia provincial, pense em patrulheiros rodoviários, se você for americano, tinha uma estação próxima e vinha frequentemente para lavar suas viaturas da estrada. Eu tinha uma boa relação com esses policiais. Ele assentiu e então me contou uma história sobre quando se mudou para o nosso país do leste europeu com sua esposa e filho no final dos anos 80, início dos anos 90. Ele adormeceu no trabalho uma noite no posto de gasolina onde trabalhava no turno da meia-noite. Quando acordou, o telefone estava tocando há horas, e seu gerente o estava sacudindo violentamente, perguntando se ele estava bem. Ele estava bem, disse. Qual era o problema? Ele pediu desculpas por ter adormecido. Seu gerente gritou que estava tudo bem ele ter adormecido, para olhar lá fora. Todo o óleo do motor deles tinha desaparecido e o lado de fora do lugar estava uma bagunça. Os ladrões vieram e levaram todo o óleo e o deixaram em paz porque ele dormiu durante o incidente inteiro, e depois seguiram para a próxima estação pela estrada para uma reprise. Naquela estação, o atendente estava acordado e reagiu, então os ladrões o esfaquearam até a morte e o deixaram sangrar até a morte. Quando terminou de me contar isso, ele concluiu com: "Se você alguma vez se sentir sonolenta, apenas tranque a porta e faça isso, pode salvar sua vida." Não trabalho mais naquele posto, mas penso naquele homem o tempo todo e me pergunto como estão seus netos. Quando eu estava aprendendo a dirigir, minha instrutora me aconselhou a sempre trancar as portas do meu carro assim que eu entrasse. Perguntei a ela por quê, e ela me contou sua experiência pessoal. Isso aconteceu quase 1 ano depois de ela ter tirado a carteira. Ela terminou o trabalho por volta das 3 horas da manhã. Acabará de entrar no carro e colocado a chave na ignição quando 3 homens pularam para dentro do carro. Eles ameaçaram com uma faca no pescoço e disseram para ela dirigir. Deram a ela as direções para um beco. Arrastaram-na para fora do carro e mexeram com ela. Depois de terminarem, a deixaram no beco e roubaram seu carro e bolsa. Levou um tempo até que ela conseguisse ajuda. A polícia encontrou seu carro alguns dias depois, abandonado e pegando fogo nos arredores da cidade. Mas os homens não foram pegos. A razão pela qual ela começou a ensinar direção foi sua maneira de proteger outras mulheres e garantir que ninguém mais passasse pelo que ela passou. Portanto, ela aconselhava todas as suas alunas a trancar as portas do carro assim que entrassem. Bem, é a minha história. Quando eu era criança, uns 5 a 6 anos, tínhamos essa vizinha que era como uma avó para mim. Eu ia lá, comia lanches, e ela tinha um senhor cabeça de batata com o qual eu brincava, que era o brinquedo do filho dela, agora adulto. Memórias centrais estranhas. Ele voltou para casa, na casa dos 20 anos, do exército, eu acho. Não me lembro muito sobre ele, mas ele perguntou se poderia levar meus irmãos mais velhos para acampar, mas minha mãe disse não, ela tinha um pressentimento estranho sobre ele. Nota lateral, morávamos no campo, nem mesmo em uma cidade, apenas um lugar. Não havia portas trancadas, todos confiavam uns nos outros. Minha mãe o viu na nossa pequena loja com picadas de abelha por todo o corpo e ficou preocupada. Ele disse que as conseguiu no riacho. Ela achou isso estranho, porque isso simplesmente não acontecia onde costumávamos ir o tempo todo, mas ok? Um pouco depois, não tenho certeza de quanto tempo, as notícias disseram que houve o assassinato de alguns campistas além de onde morávamos, sem pistas. As pessoas estavam chocadas, isso não acontece aqui.
Minha mãe lembrou do pressentimento estranho e das picadas de abelha que não faziam sentido. Ela ligou para a polícia para dizer: "Ei, provavelmente nada, mas aqui está o que eu sei." Lembro-me de detetives vindo até nossa casa para falar com ela. Eles tinham algumas outras evidências que coincidiam, mas não o suficiente para ligá-lo ao assassinato, um casal com uma criança. Até hoje, o caso continua sem solução, embora o detetive tenha dito que sabia que era ele. Alguns anos depois, o cara foi para a prisão por um sequestro tentativa de assassinato de uma mulher que ficou sem gasolina e ele ofereceu uma carona. Ela sobreviveu, graças a Deus.